Prepare-se, porque a história que você vai ouvir hoje é daquelas que fazem a gente respirar fundo e pensar: meu Deus, estava tudo escrito nas estrelas esse tempo todo? No vídeo de hoje, vamos entrar profundamente nos bastidores astrológicos da separação de Ivete Sangalo e Daniel Cade, um casal que por muitos anos parecia imbatível. Mas como sempre lembramos aqui no Fama e Destino, nem tudo o que brilha vem da luz. Às vezes, vem do fogo que consome por dentro. E antes que você pense que já sabe tudo sobre essa separação, eu te digo, não sabe. Porque hoje a gente vai olhar para um lado que poucos enxergam, o lado místico, energético, simbólico, o lado que a astrologia revela quando ninguém está prestando atenção. Vamos falar sobre ciclos, sobre tensões, sobre compatibilidades invisíveis e sobre como os próprios mapas astrais de Ivete e Daniel pareciam sinalizar que esse desfecho, por mais doloroso que fosse, podia estar caminhando para eles há muito tempo. E sim, ao longo do vídeo, vamos falar sobre rumores que circularam na mídia, inclusive os que mencionam um suposto envolvimento de Ivete com um homem mais novo, sempre deixando claro que são rumores, especulações, nada confirmado, mas eles ajudam a entender o clima energético que se formou ao redor do casal. Então respira fundo, porque as revelações vêm por camadas, e cada camada te puxa um pouco mais para dentro da história. Eles se conheceram em 2008, no auge da carreira de Ivete. Ela, uma estrela absoluta. Ele, um jovem nutricionista, 13 anos mais novo, que entrava na vida dela com frescor, simplicidade e aquela calma que todo geminiano inquieto ama encontrar. E sim, tanto Ivete quanto Daniel são de Gêmeos. Ela, de 27 de maio de 1972. Ele, de 4 de junho de 1985. Dois geminianos juntos já dizem muito. Relacionamento mental, conversas infinitas, afinidades, risadas. Mas também duas mentes inquietas, dois ritmos rápidos, duas pessoas que precisam de autonomia, liberdade e espaço para respirar. E isso, mais cedo ou mais tarde, costuma cobrar seu preço. O início foi leve, divertido, espontâneo. Namoro na festa de São João, cumplicidade, sintonia, e logo veio Marcelo, em 2009. Em 2011, o casamento íntimo. Anos depois, as gêmeas Marina e Helena. Uma família construída na base do amor, mas também com uma agenda que já mostrava sinais de desgaste. A astrologia sempre fala isso. Quando duas pessoas têm o Sol no mesmo signo, elas se reconhecem. É como olhar num espelho, mas também podem entrar no que chamamos de zona de atrito espelhado. Aquilo que um faz demais, o outro sente demais. Aquilo que um ignora, o outro amplia. E foi nesse espelhamento que muitos ciclos começaram a se distorcer. A energia geminiana precisa de movimento. Um movimento que, no caso de Ivete, se multiplicou ao longo dos anos. Turnê, programas de TV, compromissos comerciais, eventos. Tudo isso com uma carga emocional que não pesa só na agenda, mas no mapa astral. Porque quando a vida acelera, os trânsitos planetários reagem. E é aqui que a história começa a esquentar. Saturno, planeta da disciplina e das responsabilidades pesadas, vinha passando pela área que, simbolicamente, toca relacionamentos duradouros, cobrando reavaliação do que ainda fazia sentido. Saturno não destrói nada à toa. Ele só revela o que não está mais sólido. Ao mesmo tempo, Urano, o planeta das rupturas, agitava as estruturas emocionais. Urano é imprevisível. Ele traz o inesperado. Ele faz a pessoa acordar um dia e pensar: por que ainda estou aqui? O que estou segurando? E se tem um signo que sente Urano como um terremoto interno, esse signo é Gêmeos. Porque Urano bate na autonomia, e a autonomia é a alma geminiana. Já Plutão, o planeta das transformações profundas, vinha tocando questões de intimidade, de identidade e de sombra emocional. Plutão não pede licença. Ele entra, muda, destrói, reconstrói, e não pergunta se você está preparado. O casamento, nesses trânsitos combinados, vira um campo de tensão silenciosa. E o que é mais perigoso do que o silêncio? Segundo fontes próximas, como reportado pela mídia, o desgaste já vinha há meses. Distância frequente, agendas incompatíveis, Ivete sempre viajando, Daniel com suas palestras, atendimentos, projetos pessoais. A convivência ficou rarefeita. E na astrologia, isso significa que os planetas estão empurrando para direções diferentes. E esse clima fragiliza qualquer relação. É nesse espaço vulnerável que rumores começam a surgir.
Rumores que não podem ser tratados como fatos, mas que giraram fortemente na mídia, inclusive sobre um suposto envolvimento de Ivete com um homem mais novo. Nada confirmado, nada provado, mas quando Urano está ativo no mapa, esse tipo de especulação aparece como manifestação energética. Movimento, novidade, quebra de padrão. E por mais que seja apenas rumor, o simples falatório já mostra a energia instável que cercava o casal. Mas vamos voltar à sinastria. Quando dois mapas conversam entre si, eles mostram onde o amor flui e onde ele trava. Um detalhe curioso: mapas de pessoas do mesmo signo costumam ter afinidade na comunicação, mas são frágeis na manutenção do desejo. O que começa leve pode perder intensidade se não houver espaço para a individualidade. E no caso deles, faltou espaço. Literalmente. E aí vem a pergunta que sempre fazemos no Fama e Destino. E se não foi um fim abrupto, mas um fim anunciado pelos planetas? A separação de 27 de novembro de 2025 não caiu do céu. Ela veio como um fechamento de ciclo, e o próprio casal, em nota oficial, afirmou que foi a decisão mais coerente para preservar o respeito pela história construída. A astrologia chamaria isso de encerramento saturnino. Digno, responsável, consciente. Ninguém saiu destruindo o outro. Ninguém expôs ferida. E isso, em astrologia, é sinal de maturidade emocional, especialmente para dois geminianos, que muitas vezes preferem resolver as coisas racionalmente. Mas existe uma camada extra que poucos percebem. Quando a vida profissional de um dos parceiros cresce exponencialmente, o mapa astral começa a reagir em todas as esferas. E Ivete viveu um boom energético nos últimos anos. Enquanto isso, o mapa de Daniel parecia pedir recolhimento, privacidade, raízes. E quando um quer expandir e o outro quer aconchego, o relacionamento começa a se desalinhar. Em sinastria, chamamos isso de desbloqueio de eixos opostos. Cada um entra numa fase emocional incompatível com a fase do outro. Não por falta de amor, mas por excesso de necessidade pessoal. E aí, mesmo duas pessoas maduras acabam aceitando. Amar também é libertar. Se você observar bem, tudo faz sentido. Ivete entrando em ciclo de reinvenção. Daniel buscando estabilidade emocional. As agendas criando vazios. A energia do casal enfraquecendo. Rumores aumentando a pressão. E os planetas exigindo clareza. Chega um ponto em que o destino não pede mais permissão para se revelar. E o mais impressionante é perceber como, olhando para trás, até o público consegue ver sinais que antes não pareciam sinais. Mas quando o ciclo termina, a história inteira se reorganiza. No fim, o que fica é o que eles mesmos deixaram claro: respeito. Amor pela história vivida. Cuidado pelos filhos. E uma separação que, por mais triste que seja, também carrega uma beleza profunda. A beleza de não prolongar aquilo que já cumpriu sua missão. Porque no Fama e Destino, a gente sempre diz: as pessoas entram na nossa vida com um propósito energético. Algumas para ficar, outras para ensinar, outras para transformar, e algumas para tudo isso, mas apenas por um ciclo. Às vezes, o destino não separa, ele liberta. E quando olhamos para os mapas de Ivete e Daniel, vemos exatamente isso: libertação. Para ela, de um ciclo emocional que já estava apertado demais. Para ele, de uma estrutura que já não conversava com sua essência. No fim, o amor não acabou. O formato é que acabou. E agora, cada um segue seu próprio caminho, seguindo não só o coração, mas também o que as estrelas sempre estiveram sussurrando. E se você quer entender mais histórias assim, histórias em que fama, destino e astrologia se entrelaçam para revelar segredos que os olhos não veem, então já sabe, aqui é o lugar certo. Porque no Fama e Destino, a gente te mostra o lado que ninguém te conta. E revela o que estava escrito bem antes de tudo acontecer.